Saudação, saudação, boa noite a você que nos assiste nessa página do Facebook do CNLB, Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo, em qualquer parte do Brasil em que você esteja. Eu sou José Batista, eu falo de Juazeiro do Norte, sul do estado do Ceará. Um grande abraço fraterno a todos os cearenses que também estão nos acompanhando e aos demais de todo o Brasil. Hoje é mais uma live toda especial dedicada a uma caminhada de formação do CNLB Nacional, produzido pela Comissão Nacional de Comunicação, CNC. E hoje, nessa live toda especial, nós vamos ter o tema da Laudato Si, nessa semana dedicada a essa encíclica, e nós temos aí uma presença muito mais do que especial. São 5 anos da Laudato Si, e para falar bem deste tema, para viver essa experiência toda especial, está conosco ele, Roberto Malvez Gogó. Boa noite. Boa noite, Batista. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Estamos aqui, né? Vamos conversar um pouco aí nessa sexta-feira de noite, mas nessa temática que é tão importante para a gente, tão importante para a humanidade, nesse momento histórico que a gente atravessa. Vamos lá. Muito bem, Gogó, muito bem. Então, Roberto Malvez nasceu em 1953, no município de Potiré-Daba. Vai dizer melhor esse nome daqui a pouco, viu, Gogó? Graduado em Estudos Sociais e Filosofia, na Faculdade Salesiana de Filosofia e Ciências e Letras de Lorena, em São Paulo, e também é graduado em Teologia pelo Instituto de Teologia em São Paulo. Em janeiro de 1980, estabeleceu domicílio no estado da Bahia e então incorporou-se definitivamente às pastorais sociais e hoje está na Diocese de Juazeiro da Bahia. Então, de Juazeiro do Norte para Juazeiro da Bahia, Gogó, um grande abraço. Você tem 2 filhos, ou melhor, 4 filhos, né? Dois homens e 2 mulheres. Isso, 2 e 2. Ai, que maravilha. Laudato Si. Eu poderia começar, Gogó, de trás para frente. Eu encontrei uma entrevista sua de 2015, em que você diz, no finalzinho da entrevista, que a Laudato Si será uma encíclica de longo prazo, onde ela vai trabalhar muito a questão dessa vivência ecológica, e é um dos documentos que vai ser mais alongado na vida útil, em termos de reflexões, de temáticas, de inspirações para a caminhada da nossa igreja. Então, o que é que você traz 5 anos depois e vê essa força do documento Laudato Si? Então, a gente está celebrando, né, esses 5 anos da existência desse documento, porque era um pedido da igreja do mundo inteiro. Quem veio nessa luta de longos anos, a minha trajetória de vida foi toda em cima dessas questões, até por força das circunstâncias do próprio trabalho aqui no Nordeste. Né? A geração mais antiga sabe como que era aqui a realidade da água, a realidade da sede, da fome. Eu que moro aqui no Juazeiro da Bahia, perto do Rio São Francisco, então, a realidade dos nossos rios, particularmente a realidade do Rio São Francisco. Então, havia um grande anseio no mundo inteiro para que a igreja se posicionasse oficialmente. Nós já tínhamos muita coisa nas igrejas locais, basta ver a história da CNBB, as nossas campanhas da fraternidade, né? A primeira, sobre questão ecológica, vem lá de 79, depois já tinha tido da Amazônia, a da água, que eu já participei muito, depois vieram várias, e a gente tinha essa expectativa. Então, eu lembro bem que quando terminou a nossa Semana Social em 2015, uma das iniciativas que nós tivemos lá no final da Semana Social, em Brasília, no Grande Seminário Geral, foi mandar uma carta para o Papa Francisco, pedindo que a igreja se pronunciasse, o magistério universal, sobre a questão ecológica. A gente propunha lá um encontro das religiões, um evento,
Mas aí, para nossa surpresa, 6 ou 7 meses depois, o que veio foi a Laudato Si. E a Laudato Si é muito mais completa, e muito mais profunda, e muito mais vasta do que tudo aquilo que a gente imaginava e queria, né? Então, quando eu vi a Laudato Si pela primeira vez, e todo mundo que fez essa trajetória dizia, eu me vejo dentro desse documento. Eu fui contemplado, aquilo que nós queríamos como equipe, como pessoa, está contemplado na Laudato Si. E ela trazia a igreja para o século XXI, não tenho dúvida nenhuma disso. Tanto é que, agora, essa questão se coloca, 5 anos depois, mais viva do que nunca, diante desse quadro que a gente está enfrentando, dessa pandemia. Então, vamos dizer assim, ela está não só viva, como ela agora vai nos iluminar, e não só a igreja, ela ilumina o mundo científico, o mundo dos ambientalistas, o mundo das pessoas que têm fome e sede de justiça, de outras igrejas, como dizia a própria pastora Rome ontem, na live da própria CNBB. Então, a Laudato Si é um documento único na história da igreja, único, né? E que vai caminhar com a gente por esse século adentro, com as novas gerações, buscando novos caminhos de convivência com o ambiente e a humanidade consigo mesmo. Muito bem. Então, amigo Gogó, obrigado demais pelas reflexões. Você contemplou, de fato, toda a pesquisa que eu vinha fazendo para a gente trabalhar hoje, tanto que a irmã falou ontem, a irmã Rony, e também essa questão do Papa Francisco. E para você que está nos acompanhando, nos assistindo, para compreender esse momento, eu trago o texto do Papa Francisco, que diz o seguinte: o Papa Francisco convida os fiéis a celebrarem a Semana Laudato Si, de 16 a 24 de maio de 2020, para marcar os 5 anos da publicação da encíclica. A programação do 5º aniversário da encíclica celebra e acelera a ação proposta pelo Papa Francisco. O Papa Francisco assim se expressa: renovo o meu chamado urgente por uma resposta à crise ecológica. O grito da terra e o grito dos pobres não aguenta mais. Como você poderia favorecer-nos agora, pegando o seu violão, se você tiver condições, ou cantando mesmo de sua voz, uma música que contemple, assim, esse desejo do Papa de acelerar essa reflexão, gestos concretos sobre a questão ecológica, nessa situação em que não dá mais para esperar. Temos que ter atitudes, né, para esse tempo desolador que assombra todo mundo. Eu não sei se vocês vão ouvir o violão, porque tecnicamente as coisas aqui são meio complicadas nessa hora. Mas eu tenho uma música que chama Os 4 Elementos. E o que são os 4 elementos? Eu coloco na música que Deus nos fala. Deus nos fala pelo vento, Deus nos fala pela água, pela terra, pelo fogo, né? E é isso que a gente tem que tentar entender, o que é que Deus está querendo dizer para a gente nesse momento da história humana. Ele está falando, né? Isso com certeza. E a gente tentar entender. Espero que saia razoável aqui. É Deus quem fala pelo vento, é Deus quem lava pela água, é Deus quem gera pela terra, ilumina pelo fogo, o povo que quer caminhar. Senhor Deus Pai Criador, Senhor Deus Filho e Redentor, Senhor Espírito mais santo, coloque em nosso olhar os olhos do amor. Você que sopra aonde quer, você que toca os corações, você que paira sobre as águas, renova a terra e a criação, e faz de nós pessoas novas, e bem ao gosto de Jesus.
nos faz agora nascer de novo, no ar, na terra, na água e luz. É Deus quem fala pelo vento, é Deus quem lava pela água, é Deus quem gera pela terra e ilumina pelo fogo o povo que quer caminhar. Só um trechinho. Mas é um presente, viu, Gogó? É um presente. Conseguiram então, ouvir? Conseguimos ouvir bem, conseguimos ouvir bem. E agradecemos a todos que estão nos acompanhando pela página do Facebook. Na minha tela não está sendo permitido, eu não sei qual o problema que eu estou tendo aqui, de ver os comentários de vocês, mas à medida em que esses comentários vão aparecendo, as perguntas vão surgir aqui na tela, onde a nossa comissão técnica vai nos ajudar. Então, Simone Machado e Angelita Marcel está conosco, que é de Juazeiro do Norte, a Laide Araújo, a Antônia Maria, Patrícia Cabral, um grande abraço. Patrícia Cabral, que faz parte da nossa comissão, da nossa caminhada. Deixa eu tentar perceber mais pessoas aqui. O Luiz Henrique Portiglia Honório está conosco, ele que já vai facilitar a próxima live, né? A Simone disse que está muito boa. Simone conhece você, igual ela é de Juazeiro aqui do Norte, gosta muito de estar com o padre, um dos padres aqui das SEBs da caminhada aqui do Ceará, lá da Diocese de Crateús, né? E nesse abraço fraterno, a gente envia a todos que faz parte do CNLB, a Aureli, que está lá no Piauí, diz que está divulgando bastante no trabalho, né? O Reginaldo Mendes, que aparece aqui a mensagem dele, boa noite, Gogó, obrigado pela sua contribuição na reflexão da Laudalto Si. Muito bem. Coloque mais aí, Cristiano, para a gente participar. A Sueli Guarlidalucci, ela não diz, de Barbacena. A Sueli, deixa eu ver mais aqui. Regiane Gaia diz que está excelente. Regiane, eu estou com o presente que eu recebi aí do Regional Nordeste 2, lá de Caicó, né, Diocese de Caicó, no Rio Grande do Norte. Um grande abraço a todos. O Regional Nordeste 2 tem 4 estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Então, um abraço a todos vocês, é um dos maiores regionais nossos do Brasil. Gogó, retornando para nós, Roberto Malvez. A Laudato Si marcou a história da igreja, mas marcou a história também da humanidade. Esse texto é o futuro da humanidade, porque o futuro é a nossa casa comum, assim disse o arcebispo de Manaus, né, que foi secretário da CNBB. Então, como é que você marca esse processo desse documento que é tão bem recebido na área acadêmica e nós da área social, que trabalhamos a vida pastoral social da nossa igreja? A Antônia estava perguntando da música. Antônia, está no Spotify, essa música é do CD Os Quatro Elementos. É só você digitar Os Quatro Elementos, Roberto Malvez, e você acha ela aí gravadinha, com arranjos e tudo, viu? Não sei se está no livro das SEBs, mas você acha na internet. Isso. Então, eu acho interessante a gente perceber que ontem o Vaticano mandou avisar, né? Sim. E vai propor 7 anos de Laudato Si para frente. 7 anos. A gente sabe que 7 na Bíblia significa um número da perfeição. Então, significa o quê que o Vaticano está querendo dizer, que o Papa Francisco está dizer? Que a gente vai ter que encarar o mundo na perspectiva da Laudato Si, da ecologia integral. Ele usa até uma expressão interessante, nova, que eu não tinha visto na Laudato Si. Nesses 7 anos, a gente vai ter que buscar a sustentabilidade total, né? Uma expressão inovadora. O que é sustentabilidade total? É essa percepção que o mundo que a gente vive não se sustenta. E agora, com esse vírus, né? O que aconteceu com a gente? Quer dizer, aquilo que as grandes convenções globais, internacionais, as grandes reuniões, as cúpulas de meio ambiente, as cúpulas dos estados, tá, não conseguiam fazer, que era reduzir a atividade econômica humana, o vírus veio e botou ordem, né? Ou para ou morre. No fundo, é isso que o coronavírus diz para a gente.
Só que ele não diz só isso. O mundo da ciência, o mundo da economia se coloca diante dessa realidade dizendo isso pode se repetir, isso pode se agravar, isso pode acontecer cada vez com mais frequência. Então, essa sustentabilidade total, que agora o Francisco começa a falar, vai ser o desafio dessa geração que está nascendo agora, não só que está nascendo, a juventude que está aí com 15, 20 anos, vai enfrentar isso ao longo da sua vida, a busca dessa sustentabilidade total, que passa por um novo estilo de vida, da vida mais simples, pela conversão ecológica, por uma espiritualidade ecológica, pelo respeito por todas as formas de vida, né? Para se separar do mundo consumista, da sociedade do descarte, né? Passar por uma sociedade da sobriedade, da valorização da vida, de todas as formas de vida, inclusive da vida que não vale nada para essa sociedade, como a vida dos pobres, a vida dos negros, a vida dos indígenas, a vida dos doentes, a vida dos idosos, né? Então, tudo isso vem agora com uma força poderosa. E o Vaticano, então, o Papa Francisco, propõe isso. Nos próximos 7 anos, nós vamos buscar essa sustentabilidade total. Tem uma novidade aí, exatamente na celebração desses 5 anos da Laudato Si. Então, nessa mesma proposta, dessa reflexão que você fez agora, desde já, qual a dinâmica que nossos agentes de pastoral, o laicato do Brasil, já pode promover em favor desses estudos do documento da encíclica, Laudato Si? Eu acho que todo cristão, né, seja leigo, seja um religioso, uma religiosa, um padre, um bispo, o primeiro dever é ler a Laudato Si, conhecer a Laudato Si. Se não gosta de fazer sozinho, fazer em grupo. Então, nós temos os nossos grupos da SEBS, nós temos os nossos grupos de leitura, de reflexão bíblica. Essa leitura, a leitura coletiva é até melhor do que simplesmente a leitura simplesmente individual, né? E agora, então, certamente o Vaticano vai aparecer com suas propostas concretas. Mas eu tinha feito aqui hoje um texto para a diocese aqui nossa de Juazeiro da Bahia, que estava querendo um texto sobre esses 5 anos da Laudato Si. Aí eu dizia para o nosso pessoal aqui, olha, nós já somos Laudato Si aqui na diocese, e eu sei que aqui no Nordeste, regra geral, nós somos Laudato Si na Amazônia, nas periferias das cidades, muito antes da Laudato Si existir. Toda a nossa luta aqui no semiárido brasileiro, pela captação da água de chuva, para beber, para produzir, não é? A questão das cisternas, a questão da agroecologia na Caatinga, da criação dos pequenos animais, da saída para a energia solar, da saída para a energia eólica, sustentável, não essa predadora que está aí. Tudo isso já era uma tentativa de conviver com o nosso ambiente. Na Amazônia é a mesma coisa. Nosso pessoal que vem desde Chico Mendes, desde Dorothy, de Padre Josimo, não é? Então, nós já estamos nessa luta há muitos anos. A nossa igreja, inclusive como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, além das nossas dioceses, das nossas paróquias, nossas pastorais, hoje teve a live onde estavam lá a Pastoral dos Pescadores, a Pastoral da Terra, o Símio, o pessoal de Brumadinho. Eu trabalhei muitos anos com o pessoal da Pastoral da Terra, muitos anos com a Pastoral dos Pescadores. A Pastoral dos Pescadores fala da questão da água desde 1970, né? A questão dos rios, a questão dos lagos, a questão das praias, das comunidades pesqueiras. Então, nós já estamos nessa luta há muito tempo. Para nós isso não é novo. A gente só vai se irmanando cada vez mais numa luta que não é só nossa. Não é mais só nossa do semiárido, não é só mais nossa da Amazônia, do Cerrado. Agora é uma luta global, porque a casa é comum e nós temos que construir essa nova cultura para todos os habitantes dessa casa comum. Muito bem. Então, obrigado, Gogol, por mais essa reflexão. Um abraço aqui a Maria Isabel Gomes. Como você citou, Gogol, a Pastoral da Criança tem esse trabalho que desenvolve na base, nas famílias, né? Questão ecológica. E Isabel Gomes faz parte da comissão da Pastoral da Criança da Diocese de Crato. Um grande abraço. E a Gracinha também, que está compartilhando aí, a Marilza, lá em Cuiabá, compartilhando. Muita gente está compartilhando, agradecemos demais.
Mas é a luta do aí o pessoal lá do Cristiano. Pantanal, né? Pessoal lá da região do Exato. Mato Grosso, Pantanal, aquela beirada de Amazônia, aquela beirada de Cerrado, onde os biomas quase que se encontram ali. Então, toda essa luta ela vem de antigamente, através das pastorais, lá do Centro Bourdieu. Então, o nosso mundo está, a nossa história, né? Eu que sou mais velho, né? A nossa história vem por aí. Então, a gente vai dar esse passo para frente. Confere. Sim, te cortei. Vai lá. E o Cristiano vai nos favorecer aí, se tiver alguma pergunta, Cristiano, você colocar para nós aí, para o Gogó responder, que ele já vai preparar de novo o violão e nos contemplar mais com mais uma outra música, né, profética. E como alguém já perguntou, então você coloca robertomalves.com, Roberto? E que você vai encontrar o blog do Roberto, e tem todas as músicas de todos os CDs que foram www.robertomalvese.com.br. O site tem todos os CDs, o link lá, álbuns. Mas aí, com essas tecnologias modernas, também quem procurar no Spotify e nessas outras plataformas aí, também vai achar os CDs por lá. É só digitar Roberto Malvese, músicas, e você acaba achando aí. Então, o bispo de Caxias, Dom Sebastião, ele, em uma de suas apresentações agora para a Semana Laudato Si, disse o seguinte: precisamos reaprender as dinâmicas metabólicas do planeta, o ritmo e o ciclo das águas, das estações, da vida. A obra da criação precisa estar a serviço de todos e não apenas de alguns grupos. E aí, como é que você, cantando para nós, faz uma reflexão em cima da palavra de Dom Sebastião? É a ideia da terra, da mãe, né? Da Pachamama, que os povos indígenas já têm há muito tempo. Essa questão de conviver bem com a natureza, ela é um pouco estranha para nós da sociedade branca, vamos dizer assim. Mas para os povos indígenas, para os povos negros, os povos ameríndios, isso já era o comum da vida. Nesses seminários que eu participei de preparação para o Sínodo da Amazônia, lá na Amazônia, muitas vezes os indígenas disseram isso para a gente. Isso é importante para vocês, mas para nós isso já é a vida, né? Então, eu lembro que eu fiz um disco também que está disponível, que chama Pachamama, lá tem várias músicas, e uma das músicas é a Pachamama. Deixa eu ver se eu canto um trechinho dela aqui. A terra é toda azul, planeta água, a terra é toda grávida. A terra é toda azul, planeta água, a terra é toda grávida. Toda beleza na Pachamama, com suas águas, solos e fertilidade, com suas curvas, rios e sensualidade. É o paraíso do sonho e felicidade. É o paraíso do sonho e felicidade. É tudo dom de Deus, é tudo a mão do Pai, que fez neném mamar e a mulher gestar, que deu às fêmeas um instinto maternal, criou o ciclo do mundo animal, e deu às plantas o seu ciclo natural. E deu às plantas o seu ciclo natural. A terra é toda azul, planeta água, a terra é toda grávida. A terra é toda azul, planeta água, a terra é toda grávida. Que maravilha, que bonito. Olha, você recebe um abraço aqui de José Arnaldo. Ele diz assim: obrigado, Gogó, saudade de você, aprendi muito com você. E a Tereza Primo, ela deseja boa noite para todos nós e que nos está acompanhando. Deixe-me ver mais aqui quem aparece. Mas muita gente. Aqui da Diocese de Crato tem bastante pessoas participando. Mas aí eu sou suspeito a falar quem é de casa, né? De vez em quando aparece alguém aqui no meu também, mas não é sempre não, só passa aqui. Isso. O José Arnaldo. E aqui eu vou aproveitar esse momento para convidar vocês a participarem amanhã
na live do Facebook da Prelazia de Itacoatiara, Amazonas, Pastoral da Ecologia Integral. Vai ter vários participantes, entre elas Patrícia Cabral, e a transmissão será ao vivo às 16 horas, horário de Manaus, dia 23 de maio. Estão todos convidados a participar desta live sobre o tema Pastoral da Ecologia Integral, na página do Facebook da Prelazia de Itacoatiara, Amazonas. Deixa eu aproveitar, então, porque amanhã também às 18 horas, né? Tem a live, eu, o Zé Vicente e o padre Joaquim, lá do interior do Amazonas. Nós vamos conversar mais sobre a dimensão cultural e artística da Laudato Si. É pelo Facebook da CNBB, é promovido pela CNBB, pela Comissão de Ecologia Integral. Então, amanhã às 18 horas, quem quiser acompanhar a gente, eu, o Zé, e a gente vai cantar também, vai conversar sobre essa dimensão cultural, que é muito importante, não é? Nessa perspectiva da Laudato Si. Beleza. E aqui tem um amigo que fala lá na página do Facebook, não vai dar tempo, deixa eu me ver aqui se não pular. Nós, da Diocese de Ji-Paraná, Rondônia, nos despedimos hoje do nosso irmão Zé Aparecido, motivador das SEBs, do Laicato, da Pastoral do Menor e Pastoral de Juventude, movimentos populares. Muito triste pela sua ausência física, mas que o seu testemunho nos motivará para seguir a caminhada. Hilton Virgulino envia essa mensagem a todos do CNLB em âmbito nacional, e todos nós, em nome do CNLB, enviamos aqui a nossa mensagem de sentimento a todo esse povo lá de Ji-Paraná, lá em Rondônia. Um grande abraço a todos vocês. E não é só lá, mas a perda já se estende por todo o Brasil. Agora, no Pernambuco também, perdemos um amigo da caminhada do pastoral, no Pará também. Então, a todos vocês, um grande abraço, que Deus abençoe a cada um em particular. Eu quero mandar um abraço para a turma lá de Rondônia, porque o Zé Aparecido era músico também. Hoje o pessoal mandou as músicas dele, ele trabalhava muito próximo com os cambonianos, com o Padre Dário, que é uma pessoa muito próxima também da gente. E a vida tem essas surpresas, né? Eu, por exemplo, fui para Roma para participar do Sínodo, cheguei lá, fiquei doente também, né? Tive um infarto lá também. Sobrevivi, né? Ouvi dizer que hoje o Zé Aparecido foi um infarto também, só que foi fulminante, e ele não resistiu. Uma pessoa nova, né? Então, são os nossos companheiros da caminhada que, às vezes, a gente nem tem muita convivência, né? Mas estão fazendo o dia a dia, estão fazendo o cotidiano da defesa da vida e dos irmãos. Olha, aqui o Bruno Fabiano, se der tempo a gente ver aqui. Gogó, 5 anos de Laudato Si, e pelo que tenho acompanhado, parece que a encíclica foi assumida mais seriamente pelos movimentos pastorais sociais. Quais os caminhos nos levará a uma maior adesão pelas outras expressões da nossa igreja? Essa questão é interessante. Por quê? Porque eu participei do processo do Sínodo, toda aquela consulta que teve de 2 anos, dos seminários pela Amazônia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Chegou um momento em que a própria Repam, que eu participo como assessor da equipe de assessoria da Rede Eclesial Panamazônica, estava encarregada de fazer todo o processo. Então, era a Repam que ia aplicar os questionários, era a Repam que ia fazer a síntese, e que ia enviar para o Vaticano, e o Vaticano preparava, então, o texto base. Quando chegou um determinado momento, teve uma novidade no meio do percurso. Roma exigiu que todas as dioceses fizessem também o seu questionário, independente do que a Repam estava fazendo. Quando eu vi aquilo, eu entendi o seguinte: muita gente não ia fazer. Muitas dioceses não iriam fazer o questionário. Muitas paróquias não iriam fazer o questionário. Mas como veio do Vaticano, e o Vaticano percebeu isso, então obrigou que todo mundo fizesse. E os 2 documentos que saíram, né, o documento dos padres sinodais e depois a querida Amazônia, escrita pelo Papa Francisco, vai chamando todo o conjunto da igreja para dentro dessa luta. Eu que estou nesse ambiente há muito tempo, a gente falou de Dom Leonardo. Quando Dom Leonardo era secretário da CNBB, hoje ele está como arcebispo de Manaus, foi em 2015 mesmo. Ele me chamou lá na CNBB para falar sobre a Laudato Si com todo o grupo de assessores da CNBB.
né? E aquilo que a gente conversava lá era o seguinte: a Laudato Si tem que estar na catequese, a Laudato Si tem que estar na liturgia, a Laudato Si tem que estar nas pastorais sociais, a Laudato Si tem que estar nos sacramentos, ela tem que estar em todas as dimensões, tem que estar na celebração da Eucaristia, não é? Por quê? Porque o nosso povo já trabalha assim. Nós aqui no Nordeste, nós sabemos muito bem o que isso significa. Na Amazônia também. Você não tem festa padroeira sem flores, sem elementos da natureza, né? Sem água, sem a água de cheiro, sem esses elementos da natureza como todo. O nosso povo sempre incorporou, na chamada piedade popular, os elementos da natureza, sempre, né? Agora, o problema é que nós temos uma igreja historicamente acostumada a trabalhar só alguma dimensão. Então, trabalha só a celebração do templo, dentro do templo, né? E ali se restringe ao canto, ao que está ali, ao que está na liturgia. E tem dificuldade, essa que é a verdade, de olhar a fé de uma forma integral e integrada. Por isso que o documento do Sínodo, a querida Amazônia, o documento dos padres sinodais, nos convida para uma conversão integral, quer dizer, de todas as dimensões da vida. E o Papa Francisco sempre coloca em 3 pontos, que já era, por exemplo, os 3 pontos fundamentais dos beatos que andavam pelo sertão, né? E Biapina já andava com isso, Padre Cícero já tinha isso, que é o amor a Deus, o amor aos irmãos e o cuidado com a natureza. Você pega na Laudato Si, são esses 3 pés, esse tripé que sustenta a fé de um verdadeiro cristão. Você ama a Deus, você ama o seu irmão e você cuida da criação. O resto tudo é para ajudar a fazer isso, né? Então, esse é o desafio maior. Isso vai passar pela formação dos seminários, vai passar pela formação do nosso povo, pela catequese, pelas crianças. Nós que somos mais velhos, temos dificuldades maiores de nos convertermos, porque nós somos viciados, acostumados a viver naquela batidinha de sempre, mas a juventude, né, as crianças, esses é que vão dar o tom desse futuro, onde a fé vai ter que ser vivida de uma forma integral, ou não vai ser fé, né? Ou é um evangelho total, ou não vai ser evangelho. O evangelho vivido apenas naquilo que me interessa, que me convém, esse evangelho não vai convencer mais ninguém. Muito bem. Pois, Gogol, você, na medida do possível, poder assumir um compromisso com nós do Laicato do Brasil, através do Conselho Nacional do Laicato, de você produzir um texto sobre essa proposta. No texto você faz... Eu tenho um texto seu aqui que são as chaves de leitura para entender a Laudato Si, ela é de 2015, se você pudesse atualizar, mas colocar esses encaminhamentos. Como é que nós deveríamos fazer, já que vai ter mais 7 anos proposto pelo Vaticano, mas nós já nos adiantar, nos apoderar desse documento, e quais são os encaminhamentos que você indicaria como dinâmicas de estudo para o laicato do nosso Brasil. Então, se você puder assumir esse compromisso, você tem um prazo aí que você possa produzir, nós ficamos aguardando para colocar como artigo lá no site do CNLB Nacional. Você não deixa eu esquecer, manda isso no Zap. Agora eu não posso fazer, que eu estou com um texto atrasado aí dos teólogos da Meríndia, aí preciso acabar isso pelo menos uns 15 dias. Mas depois, se Deus quiser, eu acho que é muito interessante para nós, para a nossa caminhada. Me lembre, viu? Não deixe esquecer, não. Ok, então compromisso nosso só aí... A Patrícia passou aqui, a Patrícia perguntando para mandar o card, o cartãozinho da live de amanhã. Eu depois... eu vi no... Você já tem isso? Então poste o pessoal todo aí, viu? Porque você tá, no caso, ela está solicitando o seu, a sua participação de amanhã, se você a live tem, de né? amanhã, ela está selecionando a live de amanhã da CNBB. Eu vi no Facebook, mas no Zap eu não tenho ainda, viu, Patrícia? Mas na hora que eu conseguir, eu mando para o Batista, e aí ele espalha para todo mundo. Tá ótimo. Então, a Patrícia Cabral manda um abraço novamente, ela está aqui. A Ivonice Aquino, da Diocese de Floresta, muito bem. Um abraço a todos de Floresta. O vice-referencial das sedes do Brasil está lá, né, eu esqueci o nome dele nesse momento. Dom Gabriel? Dom Gabriel, sim, isso, Dom Gabriel. O nosso coordenador da Comissão de Comunicação, Luiz Antônio Ferreira, manda um abraço especial para você.
A Cadira Dias, que é lá da Diocese de Quixadá, da cidade de Madalena, no Ceará, também envia um grande abraço. E antes que você se prepare para a próxima música, mas agora não, vamos para esse tema, para uma pergunta que tem ali, que eu vou deixar ela para depois. Ecologia integral, um caminho de vida e de cura para um planeta doente. Como ser saudável em um mundo que está doente? Eu achei muito interessante isso do Papa Francisco, porque a tendência da gente, de muita gente, é mais ou menos essa. Bom, salvando a mim, salvando a minha família, meus amigos, né? Estou protegido. Você vê muitas orações desse sentido no Facebook, nas mídias sociais. Peço por mim, peço pela minha família, peço pelos meus amigos, e termina aí, né? O que o Papa Francisco está dizendo? É uma ilusão. É uma ilusão. Não tem como você viver sadiamente num mundo doente. Esse vírus, ele nos coloca diante dessa situação o tempo todo, não é? Você não tem certeza se você não vai contrair esse vírus, né? Você não tem certeza quando é que essa vacina vai sair. Se vai sair algum remédio. Quanto tempo nós vamos ter que ficar confinados? E o fato de ficar confinado não garante 100%, porque isso pode vir por outros meios, alguém que vem na porta, um carteiro, um porteiro, alguém que traz uma feira, né? Alguém que saiu na rua. A gente não tem essa segurança. Então, não há como viver sadiamente num mundo doente. Essa frase vai ser muito forte para o futuro, nas nossas lutas sociais. Por quê? Porque tem muita gente pensando isso, desde que eu salve minha pele, sobretudo quem tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro acha que está tudo garantido, que está tudo certo. Não é? Que se ele pegar, ele vai para um hospital, ele compra lá o seu leito, tem seu plano de saúde privado, mas a coisa não está mostrando que não é assim, né? Tem morrido gente famosa, tem morrido gente que tem dinheiro, né? Mas você não tem o remédio, você não tem a vacina, você não tem o antídoto para esse vírus. Então, essa ilusão de que é possível viver sadiamente sozinho, só com sua família, com seus amigos, no mundo doente, essa ilusão caiu, né? Nós vamos ter que construir um mundo sadio para que todos nós possamos ser sadios no mundo sadios e não sadios no mundo doente. Boa noite, pessoal. Nós tivemos um pequeno problema com o nosso mediador Batista. Eu acredito que ele deva ter perdido a conexão. A gente já está tentando fazer um contato com ele para poder dar sequência à live. Malvese, se você quiser dar continuidade por enquanto, fique à vontade. Se quiser fazer a apresentação dos membros, responder as perguntas, fique à vontade, tá bom? Se tiver alguém perguntando alguma coisa, é porque aqui não aparece. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma opinião, pode colocar, que a gente vai conversando. Vamos lá, então. Estou colocando aqui na tela para você a pergunta do Juvenal Paiva. Precisamos de nova solidariedade universal. Como disseram os bispos da África do Sul, são necessários os talentos e o envolvimento de todos para reparar o dano causado pelos humanos sobre a criação de Deus. Como efetivar isso? É Juvenal Paiva. Então, Juvenal, o que a Laudato Si coloca para a gente, e o próprio bom senso coloca para a gente, que a chamada conversão ecológica integral, ela começa no cotidiano da vida, né? Das famílias. Ela começa dentro de casa, não é? Nessa capacidade que a gente tem no jeito de lidar com a água, no jeito de lidar com a energia, no jeito de lidar com o lixo, e não é fácil, né? Não é fácil. A conversão ecológica, a começar do cotidiano, ela é extremamente complicada. Aqui na minha casa, por exemplo, a gente conseguiu dar alguns passos interessantes. A gente passou a usar a água da máquina de lavar roupa para lavar muita coisa. A gente recolhe o óleo de fritura, essas coisas, que eu tenho uma paróquia que faz sabão, faz essas coisas. A gente separa as latinhas, essas coisas. Mas aqui em casa, por exemplo, a minha casa não tem o quintal, eu moro na cidade. E, por exemplo, não tenho como reciclar os alimentos.
né, como fazer disso um adubo, fazer disso um elemento até para botar nas plantas. Então, a conversão, quando você vai buscar mesmo a conversão ecológica, desde o cotidiano, ela não é fácil, a gente tem que reaprender muita coisa, a gente tem que mudar muitos hábitos. E quando você passa, então, para a rua, você passa para o bairro, passa para a cidade, passa para o país, né? Aí você vai ter que estar nas lutas comunitárias, nas lutas sociais, através das pastorais, através dos movimentos sociais, ou então através da política, né? Vem a questão da legislação ambiental que está sendo desmontada, né? Hoje, naquele vídeo que o presidente da República não queria que fosse divulgado, o ministro do Meio Ambiente, quem viu, coloca exatamente isso. Vamos aproveitar esse momento do coronavírus, que o pessoal está preocupado com a doença, está preocupado com a economia, para a gente fazer a destruição da natureza. Em última palavra, é isso que ele diz. Vamos fazer mudanças infralegais. O que é uma mudança infralegal? Ilegal. É entrar pela Amazônia, entrar pelo Cerrado, entrar pela Mata Atlântica e tal. Então, a gente tem essas lutas políticas, que são nacionais, mas que são internacionais, né? Francisco sabe que falta liderança mundial nisso. Tanto é que ele entra, né? Ele é a única grande liderança mundial nessa luta. Por isso que ele está colocando. Enquanto esse homem for vivo, nós vamos ter essa graça de ter essa liderança mundial que, para a nossa felicidade, é o líder também da nossa igreja, da Igreja Católica. Mas, o dia que Francisco faltar, nós vamos ver, né, a depender de quem vem, o imenso vazio que é isso, né, de lideranças mundiais preocupadas com uma governança global em defesa da casa comum. Então, a gente tem caminhos que começam dentro de casa, onde todo mundo pode começar, e essa conversão ecológica, se você for experimentar a partir do cotidiano, você vai perceber logo, não é fácil, né? A gente está preso, a gente está amarrado numa série de regras, numa série de leis, no mundo da economia, do consumo, para o qual não é fácil a conversão. Só que a conversão é um processo contínuo, um processo de vida. A gente começa e vai até o fim da vida, enquanto a gente puder. Então, a partir dessa sua reflexão, cada um... Isso, a gente estava conversando... Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Porque então, o pessoal então, entrou com uma pergunta... Só a partir do final da sua... Só a partir do final da sua reflexão... Tá certo. A partir da sua reflexão, que cada um de nós, que já estamos lhe ouvindo e assumindo esse compromisso da Laudato Si, que busquemos essa conversão. E como você disse, não é fácil. Começar em casa, a partir da pia de casa, a partir do banho de casa, e dessa realidade comum do dia a dia, né? Cuidar daqueles que catam o reciclado nas nossas portas, e assim nós, do Laicato do Brasil, leigo, vamos ter que assumir essa conversão pastoral. Manda um abraço para nós, vou dizer para nós porque foi para mim e você, Gogol, anotei o nome dele aqui direitinho. O Moisés Batista, ele diz assim, CNLB do Mato Grosso do Sul está presente nesta live. O Edmundo Alves manda um abraço lá de Itatiba, em São Paulo. A Irislândia, de Madalena, diocese de Quixadá, no Ceará. Isabel, a Rosijânia, a Cida, todas aqui da diocese de Crato, manda um abraço para vocês. Cantar? Agradeço a todo mundo que está mandando um abraço aqui. Deixa eu ver. Não consegui, a Irislândia mandou alguma coisa aqui que eu não consegui. Assim. Voltou ela, voltou. Nosso compromisso. Ótima reflexão. Isso. É isso mesmo. A gente tem que tentar viver isso na plenitude. E olha, esses tempos que a gente tem que ficar em casa, não é? Às vezes dá uma certa sensação de inutilidade na gente, né? Eu, por conta da idade, por conta dessas coisas, eu tenho que ficar. Para mim, não tem grandes problemas. Eu gosto de ficar em casa, viajei tanto a vida inteira que acho até bom, né? Mas, às vezes, a gente tem essa certa sensação de inutilidade. Mas é um tempo também para a gente poder parar, para a gente poder ler, para a gente poder estudar, para a gente poder refletir. Esse negócio das lives, por exemplo, né, agora tem até demais, eu acho, né? Mas é uma riqueza. Quase todo dia a gente tem várias lives muito interessantes para a gente ver. Tem gente que prefere ver
live de funk, essas coisas assim, eu prefiro ver as nossas. A gente aprende muito mais, né? Só para justificar a importância da live, porque nesse momento nós estamos com 785 alcance, né, de pessoas engajadas. Nós temos 133 comentários, 51 compartilhamentos. Quer dizer, isso é praticamente, para nós aqui, um nordestão de SEBS. Nesse momento em que se reúne aí mais de 500 pessoas participando desse momento. Então, é muito importante. Nem lembro quantas pessoas nós tínhamos lá quando a gente fez o congresso lá no Mato Grosso. Não sei se a gente tinha 700 pessoas lá, eu não lembro. Né? Mas é muita gente que está aqui, que pode conversar com os outros, não sei, isso fica gravado depois, né? Isso fica sim gravado, vai ser depois outras pessoas podem ir lá também, né? Então tá ótimo, é uma coisa muito interessante, porque você pode chegar em muita gente. É claro que não é aquela questão da presença física, você faz grupo, reflete lá no grupo, o grupo manda pergunta, esse diálogo fica mais difícil mesmo, né? Mas é uma forma da gente participar. E aqui que seja, de fato, um bate-papo, essa conversa, né, bem tranquila, e que a gente possa responder. O Juvenal Paiva diz assim: gostei da resposta, obrigado, Gogó, Rondonópolis, Mato Grosso. A Antônia Maria dos Santos: me preocupa muito, às vezes, ouvir muitos discursos bonitos, mas na prática, nada. Né? E aí, enquanto você prepara o violão, meu amigo Gogó, a gente já convida você, que está nos assistindo, para participar de mais uma live promovida pelo CNLB. O CNLB promove essas lives e no próximo dia 25, no mesmo horário, às 20 horas, prometemos que a tecnologia ajudando não vai ter atraso. Dia 25, às 20 horas, nós vamos ter uma análise de conjuntura. Quem vai conduzir esta live vai ser o Luiz Henrique está difícil o nome dele aqui. Ferfoglia. Me perdoe aí, vai ser o mediador. E o professor Robson Salve, ele que vai ser o convidado para trabalhar essa análise de conjuntura sobre a realidade em que nos apresenta a realidade. Então, Gogó, tá ótimo. Nos ajude a refletir agora através da música, da melodia, que ela toque aí os nossos corações e converta a nossa caminhada. Só uma pergunta, vocês chegam a ouvir o violão aí ou não? Sim, dá para ouvir tranquilo. Eu com fone de ouvido, né? Não sei quem está com fone de ouvido. Então tá bom. Não, eu queria só cantar uma música que liga com a questão social, porque o Papa Francisco, ele alerta sempre para nós que somos cristãos, né? A questão não é só ambiental, a questão é socioambiental. Como é que ficam os pobres nisso tudo? Como é que ficam as populações indígenas, né? Como é que fica a questão das mulheres? Então, o Batista, o pessoal do Nordeste sabe da nossa luta aqui da convivência com o semiárido. E a questão da água sempre teve um impacto muito forte na vida das mulheres, porque sempre coube às mulheres ir buscar água longe. Eu vi muito isso, carregando lata d'água na cabeça, às vezes no tempo da seca, então quando não tinha cisternas, não tinha as fontes, não era nem água, era caminhar uma légua para buscar uma lata de lama quase, né? Então, mas tinha uma arte para carregar a lata d'água na cabeça, para não deixar cair. Então, uma vez eu fiz uma música sobre isso, que chama Beleza Iluminada, e quero cantar isso, então, em honra também das mulheres, que ainda tem que buscar uma lata d'água na cabeça, mas também para que a gente perceba que a nossa luta ela é socioambiental. Ao mesmo tempo que a gente defende o ambiente, a gente defende as comunidades, no sentido de superar, né, a pobreza, superar a miséria, para que a vida também das populações sejam melhores. Né? A gente está vendo agora, por exemplo, por que a questão do norte é onde você tem um impacto maior, Manaus, por exemplo, do Covid. Porque a região norte, junto com a região nordeste, é a menos saneada do Brasil. Aí, então, se você não tem água limpa, se você não tem banheiro, se você não tem sabão, como é que você vai se preservar numa situação como essa? Então, eu quero cantar um trechinho de Beleza Iluminada, né, para a gente lembrar sempre dessa dimensão também social da nossa luta ambiental. Eu tô falando da beleza iluminada que no sertão Deus fez com jeito de menina. De madrugada ela segue pela estrada, caminhando com leveza, feita uma bailarina.
Nesse cenário que contém rara beleza, a lata d'água se equilibra na cabeça e a menina segue-se a retilínea, juntando a delicadeza com a força feminina. Ai, 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 é a lata d'água naquele vai que não vai. Cai, 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 é o balanço da cintura que balança, mas não cai. É o balanço da cintura que balança, mas não cai. Ai, 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 é a lata d'água naquele vai que não vai. Cai, 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 é o balanço da cintura que balança, mas não cai. É o balanço da cintura que balança, mas não cai. Que presente, obrigado demais a você, Gogó, por essa participação, essa contribuição. O nosso amigo Paiva, ele disse que o violão está ótimo, então tá aí a resposta que nós desejávamos saber de fato como é que estava essa caminhada, né? Temos aí a live para a próxima... Assim. Dia o 25. Robson e o Luiz Henrique, é o pessoal do FAI Política, né? Isso, exatamente. Então, dia 25 às 20 horas, todos convidados a participar de mais esse momento de formação promovido aí pelo Conselho Nacional do Laicato do Brasil e executado pela Comissão Nacional de Comunicação, o CNC. E um abraço ao Cristiano, que está na técnica, colaborando conosco lá em Campinas, quer dizer, uma grande articulação. Nós aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará, o Leonardo lá em Belo Horizonte, um grande abraço, Leonardo, e a nossa presidenta, né, Sônia Oliveira, uma felicidade para ela, que Sônia, nos abraço, abençoe Sônia. esse trabalho, né? E também a Patrícia Cabral, lá em Manaus, e a Regiane Gaia, em Maceió. Então, é uma grande articulação, tudo interligado aí, para favorecer a você que está nos assistindo, acompanhar esses momentos. E que possamos ser fortalecidos. A Carmen Santana, ela traz a memória, como você falou no início, dos temas da campanha da fraternidade. Ela diz: boa noite, um abraço fraterno aos dois. A casa comum chora em dores de parto. Então, está muito triste, de fato, as dores nesse momento, né? Talvez tão forte ou mais forte, mas, Gogó, diante dessa realidade, dessa pandemia, nós, como igreja laical, os leigos, né, no seu protagonismo, que está lá na periferia da realidade da Igreja do Brasil, né, qual é a motivação que você traz, de fato, para que a gente possa se sustentar, além dessa conversão que temos que fazer diariamente, estar lá, enxugando o rosto de Jesus naqueles, né, que estão necessitando nesse momento. Então, outro dia a gente tinha uma reunião de formação aqui, dos chamados missionários, que a gente chama missionários do Padre Comblan, porque é uma escola de formação de missionários populares, que ele deixou, e depois que ele faleceu, a escola continuou. E tem um núcleo de formação aqui em Juazeiro. E aí teve um debate com o pessoal das nossas comunidades, os nossos missionários populares, gente do povo. O que significava essa questão que a gente diz, que Francisco chama de igreja em saída. Aí tinha esse debate, o que é essa igreja em saída? É sair da igreja? É visitar lá fora, fazer uma visita para quem está precisando, tal? Aí alguém colocou assim, é isso, mas é muito mais que isso. Igreja em saída significa você sair do templo e você se engajar na realidade do mundo. Significa você se engajar nas lutas ambientais, significa você se engajar nas lutas sociais, significa você se engajar numa pastoral, significa você se engajar nos movimentos sociais, numa luta sindical, numa luta política. Isso significa você sair da igreja. Não significa só um gesto físico, sair da porta da igreja para fora. Significa uma inserção no mundo, né, e nas lutas do povo e nas necessidades do povo. A igreja, a hierarquia da igreja, coloca isso principalmente para o mundo dos leigos. Eu acho que é justo, só não acho justo quando isso significa
que os padres e os bispos queiram cair fora dessas lutas. Aí eu não acho justo, não. Eles são corresponsáveis. São papéis diferentes de uma mesma luta. E isso nos mostra como é Francisco. Né? Francisco é um papa, Francisco está no trabalho dele de coordenação global dessa igreja, mas Francisco, ele em Roma, ele visita o povo de rua. Quando eu estive em Roma no sínodo, me chamou a atenção a quantidade de pessoas que moram na rua, ali por perto do Vaticano, que dormem debaixo daqueles arcos de noite. A gente chegava 10 horas da noite, o pessoal estava se arrumando lá para dormir. O que ele fez? Não foi ele que foi fazer a lavanderia, não foi ele que foi fazer o albergue dos pobres, mas ele percebeu isso e ele ordenou que isso fosse criado. De vez em quando ele está lá com o pessoal, visitando o pessoal, conversando com o pessoal, almoçando com o pessoal. Então, essa igreja em saída é para todo mundo, né? Claro, cada um na sua tarefa. Nós que estamos mais liberados, eu passei a vida inteira nas pastorais sociais, né? Hoje em dia, como eu me aposentei, então eu fiquei mais livre para fazer isso de uma forma mais geral. Mas é a nossa tarefa, né? A gente está aí ajudando a construir o reino a partir dessas realidades das pessoas mais marginalizadas, mais excluídas, mais vulnerabilizadas. E, de qualquer forma, se a gente pode ir lá fazer alguma coisa, é porque a gente, de alguma forma, tem algum privilégio, né? Um privilégio de, pelo menos, ter vida, ter saúde, ter possibilidade de colaborar com os outros. Mas, né, cada um sabe, a partir do lugar que vive, do trabalho que faz, como isso é difícil, e tem que ser criativo também, né? Não tem nada pronto. A criatividade vai ser sempre uma exigência do nosso trabalho. Muita gente esperava, depois do Sínodo da Amazônia, que o Papa Francisco aparecesse como uma receita para a Igreja da Amazônia, dizendo assim, faça isso, faça isso, faça isso, como se fosse fazer um bolo. E ele disse, o Papa não tem resposta para tudo. Vocês que estão na realidade é que tem que dar a resposta, né? Então, a igreja local, as pessoas têm que ser criativas, a gente tem que enxergar a realidade e ajudar a criar. Isso chama princípio de subsidiariedade na igreja, né? É você fazer no lugar aquilo que você pode fazer, né? Sem ter que delegar para outras instâncias. Isso é uma tarefa muito nossa, eu acho. Eu acho que a gente tem consciência disso. Muito bem, então, aqui, Ivonice Aquino, ela manda um abraço, verdade, Gogó, a Igreja em Saída é tudo isso que você colocou, e diz que a live está muito bem organizada. Então, muito obrigado, parabéns, a Cadira Dias também participando. Nós temos 172 comentários, 50 pessoas diretamente compartilhando as nossas lives. Muito obrigado. Olha, 50 pessoas compartilhando, já somos 100, né? Mas nós temos 785 pessoas alcançadas nesse momento, e só agradecer a cada um de vocês, e mesmo que o Gogó não esteja com o banner dele ali, mas eu tenho aqui anotado, dia 23 de maio, às 18 horas, né, amanhã, cantando e celebrando a Laudato Si. Roberto Malvez, como assessor do SEI, e o Padre Joaquim, juntamente com o Zé Vicente, poeta, lavrador e compositor, e cantor. Então, amanhã, 23 horas, está aí a participação de Gogó. 18 horas. 18 horas. Qual é o acesso? Qual é a plataforma? Qual é o Facebook? Facebook da CNBB. Procure da CNBB. Costuma ser Facebook e YouTube, né? Acha fácil. É só entrar no seu Facebook, digitar CNBB, e você acha o link lá. E mais um recadinho aqui para todos nós, celebrarmos, ou melhor, dia 24 de maio, né, na Semana da Laudato Si, a celebração eucarística na Serra da Piedade, 5 anos da Laudato Si, por Dom Valmor Oliveira. Leonardo gosta muito demais de Dom Valmor. E tudo, estamos conversando com o Cristiano para fazer essa transmissão pela página do CNLB. Ótimo, E no próximo dia 25 é o encerramento da Semana Laudato Si. E o dia todo vai ter manifestações, artigos, apresentações, mas o encerramento vai ser em Brumadinho, às 18 horas, com Dom Vicente Ferreira, né, ele que é bispo auxiliar lá de Belo Horizonte. O SEM quer dizer, viu, Batista? SEM quer dizer Comissão Episcopal de Ecologia Integral, né? Viu? Ah,
Que bom. É uma comissão da CNBB. Então, nós estamos aqui praticamente na etapa final do nosso encontro. Agradecer a todos pela participação e dizer ao Gogó que foi um prazer, uma alegria ter esse privilégio de mediar esse momento e agradecer todos esses comentários. Já chegamos aí a 174, não dá para visualizar todo mundo aqui, a minha tela não permite abrir, não sei porquê, mas na próxima oportunidade a gente tenta ler aí a participação de Isso, todos. eu vou ler. Se ficou gravado, eu vou ler tudo. Vai ler tudo. Eu mando o link para você depois, Isso, para manda o você link. ver, visualizar, que nós ficamos para entregar também da mesma forma ao Daniel, que foi a penúltima lá. A Francineuda Rodrigues manda um abraço, ela que é a presidenta do CNLB aqui do Regional Nordeste 1 Ceará, e está compartilhando esta página nesse momento. Então, Gogó, vai ser sua mensagem final, incluindo nessa mensagem mais sua música, porque o nosso coordenador geral da Comissão de Comunicação do CNLB, que é o Luiz, lá de São Paulo, ele disse que gostou demais da última música e não quer perder o privilégio de ouvir mais uma vez você cantando. Mas, entre as diversas perguntas que tem ali para ser apresentada para vocês, eu prefiro, de fato, me expressar assim. Qual é o seu sentimento diante de tudo isso que você viu, dessa proposta do Papa Francisco, desde quando a Laudato Si foi lançada, que você até comentou que ficou muito alegre, mas até esse momento, já tem 5 anos, você profetizou que vai ser uma profecia, vai ser um documento encíclico de longo prazo, e que esse longo prazo seja de execução, né? de gestos concretos. Mas qual é o seu sentimento de você já estar sentindo, mesmo com todos esses desafios, a falta, a ausência de conversão de alguns, mas dessa prática da Laudato Si, né? Mesmo diante de todos esses desafios que nós temos? Qual é as suas esperanças, qual é, de fato, a sua mensagem de esperança para nós que estamos na labuta dessa ação evangelizadora? A esperança, a gente diz assim, histórica, ela está mais difícil porque é um momento muito escuro, a gente não sabe como é que vai ser, não sabe o espaço, não sabe o tempo. Mas a gente tem uma esperança que é chamada esperança teológica. E eu tenho convicção absoluta, como eu sei que muitos que estão aqui também têm, de que Deus está falando, né? Deus está falando. Então, vai depender de como a humanidade vai escutar. Me encanta muito quando eu vejo tantos cientistas, tantos ambientalistas, tantos políticos, tantos economistas, vamos dizer assim, maravilhados com o Papa Francisco e topando entrar nessa ecologia integral, inclusive agora com a proposta de uma economia de Francisco e de Clara. Então, vamos dizer assim, está atingindo o objetivo de suscitar nas pessoas de boa vontade, as pessoas que amam a justiça, as pessoas que respeitam a natureza, as pessoas que respeitam os mais pobres, esse espírito de vamos à luta, vamos caminhar. A gente não pode se deixar abater pelo espírito destrutivo, o espírito das trevas, vamos dizer assim, que está muito presente nesse momento, né? Então, a nossa tarefa é sustentar o espírito de luz, o espírito de empreendimento, que é o espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, né? E a gente, então, fazer daquilo que ele vai nos pedindo práticas de vida pessoal, familiar, como a gente já comentou aqui, até a luta global. Então, eu tenho esperança porque eu acho que Deus está presente e Deus está querendo mostrar caminhos, e esses caminhos, mesmo que a gente não enxergue agora, vão aparecer. Muito bem. Então, antes que você encerre com essa música aí, um abraço aqui a Maria Aureni, da Silva Paiva, gratidão a todos os membros da Comissão Nacional de Comunicação, do CNLB, obrigado por tudo. Luiz Henrique Forforlia, é um tesouro ouvir o Gogó. Um grande abraço, Gogó. Olha aí. Um abraço para todo mundo. A Maria Aureni, ela é do Piauí, né, do Nordeste 4, então ela envia esse abraço. Gogó, foi um prazer demais estar com você. Obrigado por sua participação. Que Deus lhe abençoe. E quando você puder, dê um pulo aqui em Juazeiro do Norte. Nós estamos com saudade de você. Faz tempo. Se Deus quiser. Abraço para todo mundo que participou. Eu queria terminar com uma música de Maria. Eu fiz um disco que também está disponível, que chama um CD chamado Maria e Ecologia.
para a gente prestar atenção como a questão ecológica está na piedade popular, inclusive na devoção a Maria. Né? Se você for pegar várias Marias do Brasil, ela é encontrada em rios, é encontrada por gente simples, pescadores, né, vaqueiros, pescadores como em Aparecida, por um caboclo no Círio de Nazaré. Né? Então, tem sempre essa figura da mulher, que é Maria, tem sempre os elementos da natureza e tem sempre o povo simples. É a ecologia integral que a gente canta. Então, tem uma música que eu fiz que é de Aparecida, vou cantar um trechinho aqui e com isso a gente encerra também. Tá? O pescador lançou sua rede no Rio Paraíba e o que ele encontrou foi muito mais que peixe, foi a imagem Aparecida. Então tudo se transformou, o milagre aconteceu. Quem veio dessas águas foi um sinal de Deus. E agora o povo do Brasil não sabe mais rezar sem olhar para a padroeira que Deus quis para o país. Senhora Aparecida, nas águas desse rio, velai por nossas vidas, também por nossos rios. Guardai a nossa prece no manto azul anil. Guardai o vosso povo, padroeira do Brasil. Senhora Aparecida, nas águas desse rio, velai por nossas vidas, também por nossos rios. Guardai a nossa prece no manto azul anil. Guardai o vosso povo, padroeira do Brasil. Parabéns, uma salva de palmas. Parabéns. Obrigado a todos. Valeu, obrigado Batista. a você. Abração. Valeu demais, Gogó. Então, nós encerramos aqui mais uma live promovida pelo CNLB, Conselho Nacional do Laicato do Brasil, em especial para todo o laicado, para todo o nosso povo da igreja, em qualquer parte desse imenso Brasil, até mesmo do mundo, que possa estar nos assistindo nesse momento. E agradecer aos companheiros que promoveram na questão técnica o Cristiano, o presidente, ou melhor, o coordenador da nossa comissão, Luiz, Patrícia Cabral, o Leonardo, a Sônia, nossa presidente nacional, Regiane Gaia, lá em Maceió, e convidar todos novamente a estar conosco, né, a participar. E você vai ter acesso a esta live, você pode compartilhar, continua lá no Facebook nosso, no CNLB, a qualquer momento que você desejar fazer a pesquisa. E futuramente estará também no YouTube, né, CNLB YouTube, para você compartilhar e arquivar para futuramente a gente estar junto. Um grande abraço a todos, que Nossa Senhora Aparecida abençoe, Gogó, em especial você, muita saúde e aquele abraço. Abraço, Batista. Valeu, gente. Boa noite. Felicidade a todos, boa noite.